Há momentos na vida em que o destino nos coloca de joelhos. David estava no estacionamento do hospital, caneta ainda na mão, quando assinou o fim do seu casamento. A chuva caía forte, mas não mais forte que o silêncio entre ele e Maria. 10 minutos depois, as sirenes tocaram. E quando ele viu o nome dela na tela de emergência, percebeu que alguns fins são apenas o começo de uma verdade que dói demais para ser ignorada. Se você acredita em segundas chances e em histórias que tocam a alma, deixe seu like. Cada um deles nos diz que vale a pena continuar. Inscreva-se no canal para acompanhar essa jornada e nos conte nos comentários. De onde você está ouvindo essa história? Cada mensagem sua nos lembra por que fazemos isso. A chuva começou devagar, como uma hesitação do céu. David Mendes estava terminando mais um plantão que parecia não ter fim. 36 horas seguidas no Hospital Santa Cruz, salvando vidas que não eram a sua, consertando corações que não eram o dele. Aos 38 anos, ele era um dos cirurgiões cardiovasculares mais respeitados da cidade. Suas mãos eram precisas, sua mente afiada. Mas quando o celular vibrou no bolso do jaleco e ele leu a mensagem de Maria, algo dentro dele tremeu. Estou no estacionamento. Precisamos resolver isso hoje. Ele suspirou cansado. Mais uma discussão. Mais um ciclo de palavras que se repetiam sem nunca chegarem a lugar nenhum. David guardou o celular, tirou o jaleco e desceu pelo corredor branco e frio, aquele corredor que conhecia de cor, onde o cheiro de desinfetante se misturava com café, requentado e promessas não cumpridas. Quando empurrou a porta de vidro que dava para o estacionamento, a chuva já caía forte. E lá estava ela, Maria, 36 anos. Cabelos castanhos presos num coque desarrumado, os olhos que um dia brilharam de amor, agora carregavam apenas cansaço. Ela estava parada ao lado do carro, segurando um envelope branco. Não havia guarda-chuva, não havia proteção. Só ela, a chuva e aquele envelope que David já sabia o que era antes mesmo de perguntar. Maria, o que é isso? Ele perguntou, mas sua voz soou mais irritada do que deveria. Ele estava exausto. Ele estava sempre exausto. Ela não respondeu imediatamente. Apenas estendeu o envelope. Quando David pegou, sentiu o peso. Não era o peso do papel. Era o peso de 10 anos de casamento, sendo reduzido a algumas folhas jurídicas. São os papéis do divórcio, ela disse. A voz calma demais para o que aquilo significava. Já assinei a minha parte. David abriu o envelope devagar, como se isso pudesse mudar o que estava escrito lá dentro. E era exatamente o que ele temia. Papéis de divórcio. Tudo preenchido, tudo pronto. Só faltava a assinatura dele. Maria, a gente pode conversar sobre isso depois. Eu acabei de sair de uma cirurgia de... Não, David. Ela o interrompeu. E havia algo diferente em sua voz agora. Não era raiva. Não era desespero. Era algo pior, resignação. Não vamos conversar depois. Porque depois nunca chega com você. Depois sempre é outra cirurgia, outro plantão, outra emergência. A chuva molhava os dois agora, mas nenhum deles se movia. Eu cansei, David. Maria continuou. E suas palavras cortavam mais fundo do que qualquer bisturi. Eu cansei de competir com fantasmas. Você escolhe este hospital todos os dias. Você escolhe esses corredores, esses pacientes, essas cirurgias. E eu escolhi me escolher. Pela primeira vez em 10 anos. David sentiu algo se romper dentro dele. Orgulho, raiva, medo, tudo misturado. Ele olhou para os papéis molhados de chuva, para a linha pontilhada onde sua assinatura deveria estar, e então olhou para Maria. Ela estava esperando que ele dissesse alguma coisa. Que ele lutasse, que ele pedisse para ela ficar. Mas David não sabia lutar fora de uma sala de cirurgia. Se é isso que você quer, ele disse, a voz saindo mais dura do que pretendia. Então está bem. Vamos acabar com isso de uma vez? Ele pegou a caneta que sempre carregava no bolso. A mesma caneta que assinava prontuários, receitas, autorizações de cirurgia e, usando o capô do carro dela como apoio, assinou, rápido, firme, como se fosse apenas mais um documento, como se não fosse o fim de tudo. Quando devolveu os papéis para Maria, ela os pegou com mãos trêmulas. E foi só então que David percebeu. Ela não esperava que ele assinasse. Não assim. Não sem lutar. Maria olhou para ele, e por um segundo,
Apenas um segundo, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela piscou forçando-as de volta e tirou a aliança de casamento do dedo. Aquela aliança de ouro branco que ele havia colocado lá 10 anos atrás, quando prometeu amá-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Ela colocou a aliança em cima dos papéis e estendeu tudo de volta para ele. Pronto, está feito. David pegou os papéis, mas não a aliança. Não conseguia tocar nela. Maria entrou no carro e ele ficou ali parado, encharcado, segurando aqueles papéis que acabavam de assinar o fim de tudo. Ela ligou o motor. Olhou para ele uma última. Fez através do vidro embaçado pela chuva. Esperou. Esperou que ele batesse na janela. Que ele pedisse para ela não ir. Que ele dissesse que a amava. Mas David apenas ficou ali, imóvel, orgulhoso, idiota. E Maria foi embora. Ele ficou no estacionamento, vendo as luzes traseiras do carro dela desaparecerem na tempestade, engolidas pela chuva e pela noite. A aliança dela estava na palma da sua mão agora. Pequena e fria. Ele a fechou no punho com força, como se pudesse impedir que ela escorregasse pelos dedos, como tudo mais na sua vida. Quando finalmente voltou para dentro do hospital, estava completamente encharcado. O segurança na recepção olhou para ele preocupado. Dr. Mendes, o senhor está bem? David não respondeu, apenas acenou vagamente e seguiu para o vestiário. Trocou de roupa, colocou um jaleco limpo, guardou a aliança de Maria no bolso, sobre o coração, e tentou voltar ao trabalho. Tentou voltar a ser o cirurgião brilhante que todos conheciam, mas algo estava diferente. Havia um vazio no peito que ele nunca sentiu antes. Um vazio que nenhum procedimento médico poderia consertar. Ele estava caminhando pelo corredor, tentando organizar os pensamentos, quando ouviu sirenes, muitas sirenes. O interfone do hospital crepitou. Código vermelho. Acidente em massa na Marginal. Quieta 8 minutos. Todas as equipes para a emergência. Repito, todas as equipes para a emergência. David sentiu a adrenalina invadir seu corpo. Era isso. Era o que ele sabia fazer. Salvar vidas. Ele correu para a sala de emergência, vestiu as luvas, amarrou a máscara, mas enquanto se preparava, uma única imagem não saía de sua cabeça. Maria, dirigindo sob aquela chuva torrencial, na mesma estrada onde o acidente tinha acontecido. E pela primeira vez em 15 anos de carreira, as mãos de David Mendes começaram a tremer. O Hospital Santa Cruz entrou em modo de guerra. Luzes vermelhas piscavam nos corredores, enfermeiras corriam com macas vazias, médicos gritavam ordens enquanto se paramentavam. David estava no centro disso tudo, tentando se concentrar, tentando ser o cirurgião que sempre foi. Mas a imagem de Maria dirigindo sob aquela tempestade não saía da sua cabeça. David, foco! A voz do Dr. Marcelo Andrade cortou seus pensamentos. Marcelo era seu melhor amigo desde a residência médica. Cirurgião ortopédico. Um homem que conhecia David melhor do que ninguém. Você está pálido. O que aconteceu? Nada. David mentiu, ajustando a máscara cirúrgica. Estou bem. Marcelo não acreditou, mas não havia tempo para discutir. As primeiras ambulâncias já estavam chegando. O som das sirenes ficava cada vez mais alto, mais próximo, mais real. David respirou fundo. Ele precisava ser profissional. Precisava ser o médico que salvava vidas. Não o homem que acabara de assinar o divórcio da mulher que amava. As portas da emergência se abriram violentamente. A primeira maca entrou. Homem, aproximadamente 50 anos. Trauma craniano grave, inconsciente. David avaliou rapidamente. Deu as ordens necessárias. Passou o paciente para a equipe de neurocirurgia. Segunda maca. Mulher jovem. Fratura exposta no fêmur em choque. Marcelo assumiu. Terceira maca. Quarta. Quinta. Era um engavetamento massivo. 15 veículos. A Marginal tinha virado um cenário de destruição sob a chuva. E cada maca que entrava trazia mais sangue, mais gritos abafados, mais desespero. David coordenava tudo com precisão militar. Sua mente estava no piloto automático. Avaliar, triar, salvar. Avaliar, triar, salvar. Mas então a sétima maca entrou. David viu os sapatos primeiro. Sapatos nude de salto baixo, delicados. Ele conhecia aqueles sapatos. Tinha visto Maria comprá-los 6 meses atrás, num sábado raro em que ele não estava de plantão. Ela tinha experimentado 3 pares diferentes. Perguntado qual ele achava mais bonito. Ele tinha dito que aqueles ficavam perfeitos nela.
E ela tinha sorrido daquele jeito que fazia o coração dele apertar. O mundo parou. David correu até a maca, empurrando pessoas pelo caminho. E quando viu o rosto dela, algo dentro dele morreu. Maria, inconsciente, pálida como cera, como se todo o sangue tivesse sido drenado do seu corpo. A blusa branca, a mesma que ela usava no estacionamento há poucos minutos, estava encharcada de vermelho. Sangue, muito sangue. O cabelo castanho espalhado pela maca, molhado de chuva e sangue misturados. Os lábios sem cor, os olhos fechados. Maria! O grito saiu da garganta de David antes que ele pudesse controlar. Todas as cabeças se viraram. O silêncio caiu sobre a emergência por uma fração de segundo antes do caos voltar. A enfermeira-chefe, Sandra, uma mulher de 50 anos que tinha visto de tudo em 30 anos de profissão, leu os sinais vitais em voz alta. A voz firme e profissional. Pressão 70 por 40 e caindo. Frequência cardíaca 130 e irregular. Saturação de oxigênio 85%. Suspeita de trauma torácico grave. Hemorragia interna maciça. Paciente em choque hemorrágico classe 3. Precisamos levá-la para o centro cirúrgico agora. David não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Aquelas mãos que eram sempre firmes, que nunca tremeram em 15 anos de carreira, que seguraram corações humanos e os fizeram bater novamente, agora tremiam descontroladamente. Ele estendeu a mão para tocar o rosto dela, mas Marcelo o puxou para trás. David, sai da frente. Deixa a equipe trabalhar. Não! David se soltou com violência. Eu vou cuidar dela. Ninguém toca nela. Você não está em condições. Marcelo segurou o ombro do amigo com força. Você sabe que não pode operar ela. Você está emocionalmente comprometido. Deixa outro cirurgião assumir. David olhou para Marcelo e havia algo selvagem nos seus olhos. Algo desesperado. Se fosse a Carla nessa maca, você deixaria outro médico operar? Marcelo abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Carla era sua esposa. E ele sabia exatamente o que faria se fosse ela ali, sangrando, morrendo. Nesse momento, uma das enfermeiras se aproximou, carregando um saco plástico transparente com os pertences de Maria. Dr. Mendes, isso estava no carro dela. David pegou o saco com mãos trêmulas, a bolsa de Maria, o celular com a tela completamente estilhaçada, as chaves do carro e os papéis do divórcio manchados de sangue. Mas havia algo mais. Um envelope branco que David nunca tinha visto antes, endereçado a ele com a letra delicada e familiar de Maria. Marcelo viu o envelope, viu a expressão no rosto de David. O que é isso? David não respondeu, apenas rasgou o envelope com dedos trêmulos e começou a ler. E a cada linha seu rosto se transformava. A raiva deu lugar ao choque. O choque deu lugar ao desespero. O desespero deu lugar a uma dor tão profunda que Marcelo nunca tinha visto no amigo. Meu Deus! David sussurrou, a voz quebrando. A carta escorregou de suas mãos e caiu no chão. Marcelo a pegou e começou a ler. Seus olhos se arregalaram. Maria estava grávida. 8 semanas. O bebê que eles tentaram ter durante 5 anos de tratamentos, de testes negativos, de esperanças destruídas mês após mês, finalmente tinha vindo. E ela não tinha contado. Ela não tinha contado porque não queria que ele ficasse por obrigação. Porque não queria ser amada por causa de um bebê. Porque ela o amava demais para aprisioná-lo. Eu te amei demais para te forçar a ficar, dizia a última linha da carta. David cambaleou, apoiando-se na parede. As lágrimas vieram antes que ele pudesse impedir. Eu a perdi, Marcelo, ele sussurrou, a voz estrangulada. Eu perdi ela. E agora vou perder nosso filho também, por minha causa. Porque eu fui um idiota egoísta, que priorizou tudo menos a mulher que eu amo. Marcelo segurou o ombro do amigo. David? Não. David limpou as lágrimas com as costas da mão e algo mudou em seus olhos. A dor se transformou em determinação. Uma determinação férrea, absoluta, quase assustadora. Ele pegou a aliança de Maria do bolso. É de aquela aliança que ela tinha tirado e devolvido. E a colocou de volta sobre seu coração. Eu vou salvá-la, ele disse, a voz baixa mas firme. Ou vou morrer tentando. Ele começou a caminhar em direção ao vestiário para se paramentar, mas Marcelo ainda segurava o exame de sangue de Maria, que tinha acabado de chegar do laboratório. David, tem mais. David parou.
Virou-se lentamente. O beta-HCG dela está positivo, confirmado, ela está grávida. O mundo girou. David fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu novamente, havia apenas uma coisa em sua mente. Ele não ia perder Maria. Não ia perder o bebê deles. Não hoje, não assim. Ele entrou no vestiário. A doutora Camila Rocha, anestesiologista competente e mulher que sempre teve sentimentos não declarados por David, estava se preparando. Quando viu a expressão dele, compreendeu. David, você não pode operar ela. Você sabe que não pode. Ele a encarou. Camila, se fosse você naquela maca, você confiaria sua vida a outra pessoa? Silêncio. E então Camila entendeu. Não havia nada que ela pudesse dizer que mudaria a decisão dele. David vestiu as luvas cirúrgicas, amarrou a máscara e caminhou para a sala de cirurgia, onde Maria já estava sendo preparada. Ele ia salvá-la, ou morrer tentando. David ficou parado no vestiário, segurando a carta de Maria com mãos que ainda tremiam. Marcelo estava ao seu lado, silencioso, dando ao amigo o espaço que ele precisava para processar o peso daquelas palavras. Mais tempo era um luxo que eles não tinham. A cada segundo que passava, Maria perdia mais sangue. A cada batimento do relógio na parede, as chances dela diminuíam. Eu preciso ler de novo, David sussurrou, desdobrando a carta pela segunda vez. Seus olhos percorreram cada linha, cada palavra escrita com a letra delicada de Maria, e era como se ela estivesse ali, falando com ele, revelando tudo o que guardou em silêncio. David, enquanto escrevo isso, estou sentada no estacionamento do hospital, olhando os papéis do divórcio no banco do passageiro e o ultrassom no porta-luvas. 2 folhas de papel, 2 futuros completamente diferentes. David fechou os olhos. Ela tinha estado tão perto de contar, tão perto de mudar tudo. Descobri que estou grávida há 3 dias. Minha primeira reação foi chorar de alegria. Depois de tantos anos tentando, finalmente aconteceu. Minha segunda reação foi chorar de desespero, porque percebi que isso mudaria tudo, ou não mudaria nada. As lágrimas escorreram pelo rosto de David, sem que ele tentasse segurá-las. Marcelo desviou o olhar, dando ao amigo a dignidade de chorar sem testemunhas, mesmo estando ali. Pensei em te contar 1000 vezes. Cheguei a marcar um jantar especial. Comprei um sapatinho de bebê para colocar na caixa de presente. Mas então você ligou dizendo que tinha uma cirurgia de emergência e cancelou pela 10ª vez neste mês. E eu entendi algo doloroso. Eu não quero que você fique comigo por obrigação. David sentiu a culpa rasgar seu peito como uma lâmina. Quantas vezes ele tinha feito isso? Quantos jantares cancelados? Quantas promessas quebradas? Ele nem se lembrava mais. Tinha parado de contar. Eu não quero que você olhe para o nosso filho e veja uma corrente, um peso, uma razão pela qual teve que desistir da vida que realmente queria. Eu não quero ser a mulher que te prendeu com uma gravidez. Ela não entende. David sussurrou, a voz quebrada. Ela nunca entendeu que ela sempre foi a vida que eu queria. Eu é que fui idiota demais para mostrar isso. Marcelo finalmente falou, a voz baixa. Então mostra agora. Salva ela. Salva os 2. David continuou lendo e cada palavra era uma facada. Durante anos eu achei que um bebê nos salvaria, que seria a cola que faltava. Mas agora eu sei. Um bebê não salva um casamento quebrado. Só traz mais uma pessoa para sofrer dentro dele. Ele pensou em todos os anos em que Maria fez tratamentos de fertilidade, as injeções hormonais, os exames dolorosos, as esperanças levantadas e destruídas mês após mês. E ele tinha estado lá, tinha segurado a mão dela quando os testes davam negativo, tinha enxugado suas lágrimas. Não, ele estava no hospital, sempre no hospital. Você merece ser livre, David. Livre para ser o cirurgião brilhante que sempre quis ser, sem a culpa de me negligenciar. Livre para encontrar alguém que se encaixe na sua vida de 18 horas no hospital. Alguém que não fique acordada até 2 da manhã esperando você voltar. Alguém que não chore sozinha nos aniversários de casamento. David dobrou a carta, incapaz de continuar. Mas Marcelo pegou o papel gentilmente de suas mãos e leu a última parte em voz alta, porque sabia que o amigo precisava ouvir. E eu mereço ser amada. Não como segunda opção, não como a esposa esquecida, mas como prioridade, como escolha.
Se eu te contasse sobre o bebê agora, você ficaria. Eu sei que ficaria. Porque você é bom, porque você é responsável, porque você faria a coisa certa. Mas eu não quero a coisa certa. Eu quero ser querida. A voz de Marcelo falhou, mas ele continuou. Então eu vou assinar estes papéis. Vou te libertar e vou criar nosso filho sozinha, se for preciso. Pelo menos assim, quando eu olhar para ele, verei amor puro, não obrigação, não ressentimento, não sacrifício. Talvez um dia, quando você seguir em frente e for feliz de verdade, eu consiga te contar. Talvez nosso filho te conheça não como o pai que ficou preso, mas como o homem que teve a chance de viver plenamente. Marcelo parou, olhou para David e leu a última linha devagar. Eu te amei demais para te forçar a ficar, mas sempre vou amar a parte de você que vive em mim agora. Havia um post-scriptum. Marcelo hesitou, mas leu mesmo assim. PS. Se você está lendo isso, significa que eu não tive coragem de entregar. Significa que, no fundo, ainda tenho esperança de que você escolha ficar, não pelo bebê, mas por mim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. David estava destruído, completamente destruído. Ele se apoiou na parede do vestiário e deslizou até o chão, a carta caindo ao seu lado. Soluços sacudiram seu corpo. Soluços profundos, dolorosos, de um homem que tinha acabado de entender a extensão do que havia perdido. Ela me amava, ele disse entre lágrimas. Ela me amava tanto que estava disposta a me deixar ir, a criar nosso filho sozinha, só para que eu não me sentisse preso. E eu assinei aqueles malditos papéis sem nem hesitar. Eu a deixei ir embora sob aquela chuva, pensando que eu não me importava. Marcelo se ajoelhou ao lado do amigo. David, você pode se odiar depois. Agora você precisa salvá-la. Ela está lá dentro, sangrando, morrendo. E você é o melhor cirurgião cardiovascular deste hospital. Ela precisa de você. O bebê precisa de você. David limpou o rosto com as costas das mãos. E se eu não conseguir? E se minhas mãos tremerem? E se minha emoção atrapalhar e... Então você não é o homem que eu conheço há 15 anos. Marcelo interrompeu. O David que eu conheço não desiste, nunca. Levanta, veste essa máscara. Entra naquela sala e faz o que você nasceu para fazer, salvar vidas. Começando pela vida da mulher que você ama. David olhou para o amigo, respirou fundo e lentamente, muito lentamente, se levantou. Ele pegou a carta do chão, dobrou-a cuidadosamente e colocou no bolso do jaleco sobre o coração, junto com a aliança de Maria. Eu vou salvá-la, ele disse, e sua voz agora era firme. Vou salvar ela e nosso filho. E quando ela acordar, vou passar o resto da minha vida provando que ela sempre foi minha escolha. Sempre foi minha prioridade. Eu só era cego demais para ver. Ele lavou o rosto. Vestiu as luvas cirúrgicas com precisão, amarrou a máscara e olhou seu reflexo no espelho. O homem que olhava de volta não era mais o cirurgião arrogante e distante. Era um homem quebrado, mas determinado. Um homem que tinha tudo a perder e tudo a lutar. David saiu do vestiário e caminhou pelo corredor em direção ao centro cirúrgico. Cada passo era uma promessa silenciosa. Cada batida do seu coração era uma súplica. Quando empurrou as portas duplas da sala de cirurgia, Maria já estava na mesa, entubada, inconsciente, cercada por monitores que emitiam bips ritmados. O único sinal de que ela ainda estava ali. Ainda lutando, ainda viva. E David fez algo que ninguém na sala esperava. Ele se aproximou, ignorou todos os protocolos e tocou o rosto dela com delicadeza infinita. Eu estou aqui, amor, ele sussurrou. E você não vai a lugar nenhum sem mim. David estava diante da mesa de cirurgia, olhando para Maria como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Ela parecia tão pequena ali, tão frágil, envolta em lençóis cirúrgicos azuis que contrastavam com a palidez mortal da sua pele. Os tubos que a mantinham viva pareciam invasivos demais, violentos demais para aquela mulher que sempre foi tão cheia de luz. Ele respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado dentro do peito. À sua volta, a equipe esperava. Marcelo estava à sua direita, como cirurgião assistente. Camila controlava a anestesia, os olhos atentos aos monitores. 2 enfermeiras instrumentadoras aguardavam suas ordens. Todos sabiam que aquela não era uma cirurgia comum. Todos sentiam a tensão no ar, espessa como neblina.
Sinais vitais? David perguntou, e sua voz saiu mais firme do que ele esperava. Pressão 80/50. Camila respondeu profissional. Frequência cardíaca 120. Saturação 90%. Ela está estável, mas crítica. Qualquer erro e ela descompensa. David acenou, estendeu a mão e a instrumentadora colocou o bisturi na palma da sua luva. Ele olhou para a lâmina prateada por um segundo, que pareceu durar uma eternidade. Aquela lâmina já tinha cortado centenas de corpos, já tinha salvado centenas de vidas, mas nunca tinha tocado a pele de alguém que ele amava. Vamos começar, ele disse. A primeira incisão foi a mais difícil. David posicionou o bisturi sobre o tórax de Maria, exatamente onde deveria estar, mas por uma fração de segundo sua mão hesitou. Era como se todo o seu treinamento, todos os anos de experiência, tivessem desaparecido. Tudo que ele via era Maria. A mulher que ria quando ele fazia piadas terríveis. A mulher que cantava no chuveiro. A mulher que tinha dormido ao seu lado por 10 anos e que ele tinha deixado escorregá-la pelos dedos como areia. David? Marcelo chamou baixinho. Estamos contigo. Aquelas 3 palavras foram o bastante. David respirou, focou e fez a incisão. Limpa, precisa, perfeita. O sangue começou a fluir e a equipe entrou em ação. Aspiradores, compressas, cautério. Camada por camada. David abria o caminho até os órgãos internos de Maria, procurando a origem da hemorragia. Laceração no baço. Ele anunciou quando finalmente visualizou a lesão. Grau 4. Vamos precisar fazer esplenectomia. Ele trabalhou metodicamente, removendo o baço danificado, controlando cada vaso sanguíneo que sangrava, cada ponto que precisava ser cauterizado. Mas mesmo enquanto suas mãos se moviam com a precisão de um mestre, sua mente estava em outro lugar. Estava naquela biblioteca, 15 anos atrás, quando ele viu Maria pela primeira vez. Ela estava frustrada com um projeto de arquitetura, cercada de papéis e lápis, mordendo o lábio inferior do jeito que sempre fazia quando estava concentrada. Ele tinha oferecido ajuda, só como desculpa para falar com ela. E ela tinha rido, dizendo que médico não entendia de arquitetura, mas tinha aceito o café que ele ofereceu. E depois tinha aceito o jantar. E depois tinha aceitado o coração dele. Pressão caindo. 70/40, Camila anunciou. E a voz dela trouxe David de volta à realidade. Adrenalina. Agora. Davi ordenou, os olhos fixos no campo cirúrgico. Havia mais sangue do que deveria. Muito mais. Marcelo, você está vendo isso? Laceração hepática. Marcelo confirmou, iluminando melhor a área. Extensa. Ela deve ter batido com o volante no impacto. David sentiu o pânico começar a subir pela garganta comobile. O fígado de Maria estava rasgado em 2 pontos diferentes. Seria uma cirurgia complicada mesmo em condições normais. Mas com Maria já tendo perdido tanto sangue, com os sinais vitais instáveis com o bebê. O bebê. David olhou para o monitor que mostrava os níveis hormonais de Maria. O beta-HCG estava lá positivo, confirmando a gravidez de 8 semanas. Mas os números estavam começando a cair, lentamente, mas consistentemente. O embrião não estava aguentando a hipotensão prolongada. David, Marcelo disse baixinho, seguindo o olhar do amigo. Os níveis estão caindo. David fechou os olhos por um segundo. Apenas um segundo. E naquele segundo ele viu tudo. Viu a Maria grávida, a barriga crescendo, os olhos brilhando. Viu o bebê nos braços dela. Viu a família que eles poderiam ter sido. E viu tudo desaparecendo como fumaça. Foca no fígado, ele disse a voz rouca. Salva ela primeiro. Se ela morrer, o bebê morre também. Mas se eu salvar ela, ainda há uma chance. Marcelo colocou a mão no ombro do amigo por um breve segundo. Um gesto silencioso de apoio. David voltou a trabalhar, mas enquanto suas mãos suturavam o fígado de Maria, enquanto controlavam a hemorragia, enquanto lutavam contra cada segundo que passava, ele começou a falar, baixinho, como se estivesse apenas pensando em voz alta, mas alto o suficiente para que Maria ouvisse. Caso alguma parte dela ainda estivesse consciente em algum lugar profundo. Lembra quando a gente se conheceu? Ele disse, os dedos trabalhando com precisão enquanto as palavras saíam soltas.
Você estava na biblioteca toda concentrada. Eu fiquei observando você por 15 minutos, antes de ter coragem de falar. Achei você a pessoa mais linda que já tinha visto. Não só bonita, linda de um jeito que dava para sentir, como se você iluminasse o lugar só de estar ali. Camila olhou para Marcelo, surpresa. Ninguém nunca tinha visto David assim, vulnerável, humano. E quando você aceitou sair comigo, David continuou, fazendo uma sutura particularmente delicada, eu lembro que pensei, eu não mereço essa mulher. Ela é boa demais. Eu vou estragar tudo. Ele fez uma pausa. Eu estraguei, né? Estraguei do jeito que eu sabia que ia estragar. David, foca. Marcelo alertou gentilmente quando viu a mão do amigo tremer levemente. David respirou fundo e continuou trabalhando. No nosso casamento, quando você entrou naquela igreja, eu chorei. Você sabia? Eu chorei porque não conseguia acreditar que você tinha escolhido eu. Dentre todos os homens do mundo, você escolheu o cara que não sabia expressar emoções, que tinha mais jeito com bisturis do que com palavras. Ele fez outra sutura. Verificou se não havia mais sangramentos ativos. O fígado estava controlado, mas havia mais. Sempre havia mais. Contusão cardíaca. Ele anunciou quando finalmente visualizou o coração de Maria. E a ironia não passou despercebida. O coração dela estava machucado, literalmente. Meu Deus, o coração dela é tratável. Marcelo disse rapidamente. Não é perfuração. É só contusão. Ela vai se recuperar. Mas David estava olhando para aquele coração, aquele órgão que bombeava a vida, através do corpo da mulher que ele amava, e vendo algo além da anatomia. Ele estava vendo todos os anos em que esse coração bateu por ele. Todas as vezes que esse coração se encheu de esperança, quando ele prometeu chegar mais cedo e não chegou. Todas as vezes que esse coração se partiu um pouco mais a cada decepção. Eu machuquei seu coração muito antes deste acidente. David sussurrou. E não estava mais falando como médico. Estava falando como o homem que tinha falhado com ela. Eu nunca pedi desculpas de verdade. Nunca me ajoelhei na sua frente e disse, me perdoa por te fazer sentir invisível. Me perdoa por escolher plantões em vez de te escolher. Me perdoa por esquecer que você é a razão pela qual eu acordo todo dia. A sala estava em silêncio agora, só com o som dos monitores e da respiração controlada de Maria pelo ventilador. Então aconteceu. O monitor disparou um alarme agudo. Os níveis de beta-HCG despencaram. E David soube, antes mesmo que Marcelo falasse o que aquilo significava. O alarme cortou o ar como uma lâmina. Agudo, insistente, implacável. David olhou para o monitor e viu os números despencarem. O beta-HCG estava caindo rápido demais, e ele sabia o que isso significava. O embrião não estava resistindo. A instabilidade hemodinâmica de Maria, a perda massiva de sangue, a hipotensão prolongada, tudo estava cobrando seu preço. David? Marcelo começou, mas não conseguiu terminar. O que ele diria? Sinto muito. Você fez o que pôde. Nada disso importava agora. David fechou os olhos apenas por um segundo e sentiu algo quebrar dentro dele. Não era só a perda do bebê. Era a perda de tudo que aquele bebê representava. Uma segunda chance. Um recomeço. A prova de que ainda havia esperança para eles. Foca em salvar ela, Marcelo disse, a voz firme, mas gentil. Você ainda pode salvar a Maria. Foca nisso. David abriu os olhos e voltou ao trabalho. Se ele não conseguiu salvar o bebê, pelo menos salvaria ela. Precisava salvar ela. Suas mãos se moveram com renovada determinação, verificando cada órgão, cada vaso sanguíneo, cada possível fonte de sangramento. O fígado estava controlado. O baço removido. Mas o coração? Ele olhou para aquele músculo que batia com esforço. Machucado pelo impacto, a contusão era séria, mas não fatal. Com repouso e medicação, Maria se recuperaria, fisicamente pelo menos. E então, sem aviso, o impensável aconteceu. O monitor cardíaco emitiu um som contínuo, uma linha reta, sem ondas, sem batimentos. Parada cardíaca. Não! O grito de David ecoou pela sala cirúrgica. Não, Maria, não! Iniciando o RCP. Camila gritou, já se movendo. Mas as mãos de David já estavam lá, dentro do peito aberto de Maria, segurando literalmente o coração dela.
Ele não precisava fazer compressões torácicas externas. Ele tinha acesso direto. Ele podia massagear o coração manualmente, bombeá-lo com suas próprias mãos. E foi o que ele fez. Suas mãos, aquelas mãos de cirurgião, treinadas para precisão e controle, seguraram o coração de Maria e começaram a comprimi-lo, ritmicamente, bombeando, forçando o sangue a circular, forçando a vida a continuar. 1, 2, 3, 4... David contava em voz alta, seguindo o protocolo que sabia de cor. 30 compressões. Pausa, ventilação, continua. Mas sua voz estava quebrando. Suas mãos, normalmente tão firmes, tremiam com o esforço e com a emoção. Adrenalina, ele ordenou. Camila injetou. Esperaram, nada, o monitor continuava plano. De novo. Mais adrenalina. Mais compressões. David estava segurando o coração da mulher que amava nas palmas das mãos, tentando fazê-lo bater novamente, tentando trazer ela de volta, tentando desfazer o erro monumental que tinha cometido ao deixá-la ir. 1 minuto passou. 2 minutos, 3. Davy, Marcelo disse, a voz pesada. Não, David rugiu. Eu não vou desistir dela. Você ouviu? Eu não vou! 4 minutos, 5. A equipe ao redor começou a trocar olhares. Todos sabiam que após 5 minutos sem oxigenação cerebral, os danos começavam a ser irreversíveis. Aos 6 minutos, a possibilidade de recuperação neurológica plena era mínima. Mas David continuava. Suas mãos bombeavam aquele coração com uma determinação que beirava o desespero. Suor escorria pela sua testa, por baixo da máscara cirúrgica. Seus braços começavam a queimar com o esforço. Mas ele não parava. Volta para mim, Maria. Ele sussurrava entre as compressões. Por favor, amor, volta. Eu sei que te machuquei. Eu sei que fui o pior marido que você poderia ter. Mas, por favor, me dá uma chance. Uma única chance de consertar. 6 minutos, 7. David, já passou muito tempo, Camila disse, as próprias lágrimas escorrendo por baixo dos óculos de proteção. Mas David não ouvia. Ele estava em outro lugar agora. Estava naquele estacionamento, vendo Maria ir embora sob a chuva. Estava naquela biblioteca, vendo ela sorrir para ele pela primeira vez. Estava no altar vendo ela caminhar em sua direção com aquele vestido branco que a fazia parecer um sonho. Estava em todos os momentos que desperdiçou, todas as chances que deixou passar. Lembra quando você me pediu para ir na sua formatura de arquitetura? Ele disse, ainda fazendo compressões, ainda lutando. E eu fiquei preso numa cirurgia? Você chorou a noite toda. E eu nunca pedi perdão de verdade. Eu só disse que tinha sido importante. Como se você não fosse importante. 8 minutos. Lembra do nosso aniversário de 5 anos? David continuou, a voz quebrando. Você preparou aquele jantar lindo, acendeu velas, colocou aquele vestido vermelho que eu adorava. E eu cheguei às 2 da manhã, cansado demais até para perceber que você tinha chorado sozinha. Suas mãos continuavam o movimento. Comprimir, soltar, forçando aquele coração a bater, forçando aquela vida a continuar. Lembra de todas as vezes que você disse eu te amo, que eu respondi com um grunte distraído, porque estava lendo prontuários. Lembra de todas as noites que você dormiu sozinha porque eu preferi ficar no hospital? Lembra de como eu te fiz sentir invisível na sua própria casa? 9 minutos. Marcelo colocou a mão no ombro de Dave. Amigo, ela se foi. Não! David gritou. Ela não foi. Ela não pode ter ido. Eu ainda não disse que a amo. Você disse, Marcelo respondeu gentilmente, centenas de vezes. Ela sabia, mas eu nunca mostrei. David estava soluçando agora, ainda fazendo as compressões mesmo sabendo que era inútil. Eu nunca acordei de manhã e fiz café do jeito que ela gosta. Nunca cancelei uma cirurgia eletiva só para passar o dia com ela. Nunca a levei para dançar como ela sempre pediu. Nunca li aqueles livros que ela queria que a gente lesse junto. Eu nunca fiz nada que importasse de verdade. 10 minutos. A sala estava em silêncio agora, exceto pelos soluços de David e o som contínuo e cruel do monitor em linha reta. Camila estava chorando abertamente. As enfermeiras tinham lágrimas nos olhos. Até Marcelo, que tinha visto centenas de mortes em sua carreira, estava visivelmente abalado. David, ele disse suavemente, você precisa parar. Você fez tudo o que podia,
mais do que qualquer outro médico faria, mas ela se foi. David olhou para o coração de Maria em suas mãos. Aquele coração que tinha batido por ele durante 10 anos. Aquele coração que tinha o amado mesmo quando ele não merecia. Aquele coração que tinha carregado um bebê deles, mesmo que por tão pouco tempo. E então ele fez algo que ninguém esperava. Ele se inclinou, ali mesmo no meio da cirurgia, com o peito de Maria ainda aberto, e beijou a testa dela. Um beijo longo, doloroso, devastador. Um beijo de despedida. Eu te amo, Maria Santos Mendes, ele sussurrou contra a pele fria dela. Sempre amei, sempre vou amar. E se você precisa ir, então vá em paz. Mas saiba que você foi a melhor parte de mim. A única parte que realmente importava. Ele começou a afastar as mãos do coração dela, pronto para declarar a hora do óbito. E então, um bip fraco, hesitante, quase imperceptível, mais presente. David congelou. Todos congelaram. Outro bip. Os olhos de David se arregalaram. Ele olhou para o monitor e viu uma onda pequena, irregular, mas viva. Ela voltou. Camila sussurrou. Incrédula. Meu Deus, ela voltou. O coração de Maria, que estava parado nas mãos de David, começou a bater sozinho. Fraco no início. Um tremor quase imperceptível, mas então mais forte e mais forte. A cirurgia terminou às 3:30 da manhã. 7h15 na mesa. 7h15 durante os quais David lutou contra a morte e, por um milagre que ele não conseguia explicar, venceu. Maria estava viva, estável, transferida para a UTI em coma induzido, cercada por máquinas que respiravam por ela, que monitoravam cada batimento do coração que tinha parado e voltado. David estava destruído, não apenas fisicamente. Embora seus braços doessem do esforço prolongado, embora seus olhos ardessem de cansaço, mas emocionalmente esgotado, de uma forma que nunca tinha experimentado. Ele tinha segurado a morte nas mãos e a tinha empurrado para longe, mas tinha perdido o bebê no processo. Marcelo tinha tentando convencê-lo a ir para casa, tomar banho, descansar algumas horas, mas David tinha apenas balançado a cabeça e seguido a maca de Maria até a UTI. Agora, estava sentado numa cadeira ao lado do leito dela, segurando a mão fria e inerte, observando o peito dela subir e descer com a ajuda do ventilador mecânico. Ela parecia tão frágil ali, tão diferente da Maria vibrante que ele conhecia. Os cabelos castanhos espalhados no travesseiro branco. A pele pálida, contrastando com os tubos e fios que a mantinham viva. Os lábios normalmente curvados num sorriso, agora imóveis. Você não precisa ficar, Dr. Mendes. A enfermeira do turno da noite disse gentilmente, verificando os sinais vitais de Maria. Nós temos ela monitorada 24 horas. Se houver qualquer mudança, ligamos para o senhor imediatamente. David olhou para ela. E havia algo tão desolado em seus olhos que a enfermeira recuou um passo. Ela é minha esposa, ele disse, a voz rouca de exaustão. Então corrigiu a palavra saindo como veneno. Ex-esposa, tecnicamente. Os papéis estão assinados, mas mesmo dizendo isso, ele não soltou a mão de Maria e não tinha intenção de soltar. A enfermeira acenou compreensivamente e saiu deixando-os sozinhos. Sozinhos, exceto pelos bips regulares dos monitores, pelo som ritmado do ventilador, pelo silêncio pesado que enchia o espaço entre a vida e a morte. David não dormiu, não comeu, apenas ficou ali, segurando a mão dela, observando o monitor cardíaco, desenhar aquelas ondas que tinha visto, parar e voltar. Às vezes ele falava com ela, baixinho, contando sobre coisas insignificantes. Às vezes apenas ficava em silêncio, deixando as lágrimas escorrerem livremente. O primeiro dia passou assim, devagar, doloroso, interminável. No segundo dia, Marcelo apareceu com comida que David não tocou. Você precisa comer. Você não vai ajudá-la a se desmaiar de inanição. Eu não consigo. David respondeu, os olhos fixos no rosto de Maria. Toda vez que fecho os olhos, eu vejo aquele monitor em linha reta, que eu sinto o coração dela parado nas minhas mãos. Marcelo puxou uma cadeira e sentou-se ao lado do amigo. Você a salvou, David. Você fez o impossível. Mas não salvei nosso filho. A dor nessas palavras era palpável. Ela estava grávida do bebê que a gente tentou ter por 5 anos. E eu perdi ele. Você não perdeu.
Marcelo corrigiu. As circunstâncias perderam. O trauma, a hemorragia, a hipotensão. Não havia nada que você pudesse fazer diferente. Você salvou a Maria. E salvando ela, vocês têm futuro. Tem outras chances. David finalmente olhou para o amigo. E se ela não me perdoar? E se, quando acordar, ela me olhar e só veja o homem que a decepcionou durante 10 anos? O homem que assinou o divórcio sem hesitar? Então você vai ter que provar que... Mudou. Marcelo colocou a mão no ombro de Davi. Mas primeiro, ela precisa acordar. E para isso, você precisa estar inteiro. Come alguma coisa. Vai tomar um banho. Eu fico aqui com ela. Relutantemente, David concordou. Ele foi até o vestiário dos médicos, tomou um banho rápido, colocou roupas limpas que Marcelo tinha trazido, mas voltou para a UTI em menos de 30 minutos, incapaz de ficar longe. No terceiro dia, chegou a mãe de David. Doutora, Beatriz Mendes era uma mulher de 62 anos, aposentada após 40 anos como cardiologista renomada, alta, elegante, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados. Ela tinha a postura de quem comandou salas de cirurgia e conferências médicas internacionais. Ela era, em muitos aspectos, a razão pela qual David tinha se tornado o cirurgião que era, e também a razão pela qual ele tinha falhado tão miseravelmente como marido. Você parece um lixo, foi a primeira coisa que ela disse ao ver o filho. David nem se deu ao trabalho de responder. Estava acostumado com a brutalidade emocional da mãe. Beatriz olhou para Maria na cama, estudou os monitores com olhos clínicos e então fez algo surpreendente. Sentou-se ao lado do filho. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Apenas ficaram ali, olhando para a mulher que jazia inconsciente entre eles. Ela vai sobreviver. Beatriz disse finalmente, sua voz profissional. Os sinais estão melhorando. A recuperação será longa, mas ela vai sobreviver. Eu sei, David respondeu. Então, por que você parece um homem no velório da própria alma? David fechou os olhos. Porque eu quase a matei, mãe. Com minha negligência. Meu egoísmo. Ela estava dirigindo sob aquela tempestade porque eu a fiz sentir que assinar o divórcio era a única opção que restava. Sim. Beatriz concordou sem amenizar. Você foi um marido terrível. David olhou para a mãe, chocado com a brutalidade da afirmação. Mas sabe de quem você aprendeu? Beatriz continuou e pela primeira vez, David viu algo que nunca tinha visto antes nos olhos dela. Arrependimento. Amém. O silêncio que se seguiu foi denso. Eu te criei acreditando que medicina era tudo. Beatriz disse, a voz tremendo levemente, que salvar vidas estranhas era mais nobre que estar presente para quem te ama. Que dedicação profissional valia mais que dedicação pessoal. Eu fiz seu pai se sentir exatamente como você fez. Maria se sentir invisível. David nunca tinha ouvido a mãe falar. Assim, nunca. Ele te amava, sabe? Beatriz continuou. Lágrimas brilhando em seus olhos. Lágrimas que David nunca tinha visto. Seu pai. Mas eu o empurrei para longe, com minha obsessão por ser a melhor cardiologista do país. Eu perdi aniversários dele, perdi jantares, perdi conversas, perdi tudo. E quando ele morreu, sozinho naquele quarto de hotel em uma viagem de negócios. Ela parou, a voz falhando. Quando ele morreu, ela recomeçou, eu percebi que tinha vencido a carreira e perdido a vida. Eu tinha todos os prêmios, todas as publicações, todo o reconhecimento, mas dormi sozinha naquela noite e em todas as noites desde então. David sentiu as próprias lágrimas caírem. Ele nunca tinha visto a mãe assim, vulnerável, humana, quebrada. Beatriz segurou a mão do filho. Não seja eu, David, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Não cometa meus erros. Essa mulher te deu uma segunda chance. Ela voltou da morte. Literalmente. Não desperdice isso. Não a perca como eu perdi seu pai. E pela primeira vez em sua vida adulta, David abraçou a mãe e chorou nos braços dela. Era uma terça-feira, 5 dias após o acidente. David estava cochilando na cadeira ao lado do leito de Maria. Um sono leve e inquieto, do tipo que qualquer mudança no ritmo dos monitores o despertaria imediatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. O padrão da respiração dela mudou, sutilmente, mas o suficiente para que os olhos de David se abrissem de imediato.
Ele se levantou, o coração disparando, e viu. Os olhos de Maria se moviam sob as pálpebras. Movimentos rápidos, como se ela estivesse sonhando. Ou acordando. Maria? Ele se aproximou, pegando a mão dela entre as suas. Maria, amor, você está aí? Se você me ouve, aperta minha mão. Por um momento, nada. E então, tão leve que ele quase pensou ter imaginado, sentiu. Um aperto. Fraco, hesitante, mas real. Isso mesmo! David apertou o botão de chamada da enfermeira, sem soltar a mão dela. Você está voltando? Vamos, amor. Volta para mim. A enfermeira entrou correndo, seguida pelo médico plantonista. Eles verificaram os sinais vitais, ajustaram a sedação, observaram as respostas neurológicas. E todos viram. Maria estava acordando. Lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço sobre-humano, ela abriu os olhos. A princípio desfocados, confusos, piscando contra a luz forte da UTI. Depois, gradualmente ganhando foco. Ela olhou ao redor, tentando entender onde estava, o que tinha acontecido. E então seus olhos encontraram David. Por um instante, David viu reconhecimento, mas o que veio depois não foi o alívio que ele esperava. Foi dor. Uma dor profunda, antiga, que não tinha nada a ver com os ferimentos físicos. Ele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela está acordada, o médico disse, verificando as pupilas de Maria com uma lanterna. Boa resposta neurológica. Vamos estubar, mas com calma. Maria, se você me entende, pisque 2 vezes. Ela piscou. 2 vezes. Os próximos 15 minutos foram um processo cuidadoso de remoção do tubo respiratório. Maria tossia, desconfortável, os olhos lacrimejando. David queria segurar ela, confortá-la, mas se manteve afastado, deixando a equipe médica trabalhar. Finalmente o tubo estava fora. Maria respirava sozinha. Sua voz, quando finalmente saiu, era rouca, fraca, mas funcional. Onde eu estou? David se aproximou, incapaz de ficar longe por mais tempo. No Hospital Santa Cruz, amor. Você sofreu um acidente. Um acidente grave, mas está segura agora. Está viva. Maria fechou os olhos processando. Lágrimas escorreram pelas laterais do rosto. Quando os abriu novamente, havia uma clareza devastadora neles. O bebê? Ela perguntou. E aquelas 2 palavras carregavam todo o peso do mundo. O silêncio de David foi a resposta. Eu perdi. Ela disse não como uma pergunta, mas como uma constatação. Eu perdi nosso bebê. David segurou a mão dela, apertando gentilmente. Maria, quando você deu entrada, a hemorragia era maciça. A hipotensão, o trauma, era muito. Eu tentei. Eu juro por tudo que tentei salvar os 2. Mas, para! A voz dela saiu cortante. Mais forte do que deveria ser possível. Para! Eu não quero ouvir justificativas médicas. David engoliu em seco, sentindo cada palavra como uma lâmina. A enfermeira e o médico plantonista, sentindo a tensão, discretamente saíram do quarto, dando-lhes privacidade. Maria olhou para o teto por um longo momento, antes de falar novamente. Você leu minha carta? Li. Então você sabe por que eu não... Contei. Sei, David. Puxou a cadeira para mais perto, sentando-se ao lado da cama. E você estava certa, Maria, sobre tudo. Eu fui o pior marido que você poderia ter, egoísta, ausente, cego para tudo que realmente importava. Ela ainda não olhava para ele. Mas eu preciso que você saiba. David continuou, a voz quebrando, que quando vi seu nome naquela tela de emergência, quando vi você naquela maca, meu mundo acabou. Não porque você estava grávida. Eu nem sabia ainda. Mas porque era você. Porque eu percebi que tinha passado 10 anos construindo uma carreira brilhante, enquanto destruía a única coisa que realmente importava. Maria finalmente virou a cabeça para olhá-lo, e o que David viu naqueles olhos o fez querer morrer. Não havia raiva. Raiva ele saberia lidar. Havia algo pior. Havia muros. Muros que ela tinha construído para se proteger dele. Você assinou os papéis, Davy, ela disse, a voz fria de uma forma que ele nunca tinha ouvido antes. Sem hesitar, eu vi. Você parecia aliviado. Eu sei. David se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão dela entre as suas. E é a maior mentira que já vivi. Eu assinei porque meu orgulho, idiota, não me deixou admitir
que estava morrendo por dentro, que a ideia de te perder me apavorava, tanto que preferi fingir que não me importava. Palavras são fáceis agora, Maria respondeu, e lágrimas começaram a escorrer novamente. Eu estou numa cama de hospital. Quase morri. Perdi nosso filho. É fácil ser romântico nessas circunstâncias. A verdade daquelas palavras cortou David mais profundamente do que qualquer bisturi poderia. Mas onde você estava? Maria continuou, a voz quebrando agora. Quando eu precisava de você nas quintas-feiras comuns, nos sábados chuvosos quando eu só queria assistir um filme com você? Nos aniversários que você esqueceu, onde estava seu romantismo? Quando eu chorava sozinha no banheiro, porque mais um teste de gravidez deu negativo e você nem percebeu? David não tinha resposta, porque ela estava completamente certa. Eu te amei com tudo que eu tinha, Maria sussurrou, olhando para ele com olhos que tinham amado tanto e doído tanto. E você me amou com as sobras, com o que restava depois do hospital, dos pacientes, da carreira, da sua maldita necessidade de ser o melhor cirurgião do país. Eu não quero mais ser amada com sobras. David. Ela virou o rosto, olhando para a parede oposta, sinalizando que a conversa tinha acabado. David ficou ali de joelhos ao lado da cama, destruído. Mas ele entendeu. Entendeu que tinha perdido o direito de exigir perdão. Entendeu que palavras não eram o suficiente. Entendeu que tinha um abismo a atravessar e talvez nunca conseguisse. Ele se levantou lentamente, mas antes de sair falou uma última vez. Você tem razão. Sobre tudo. E eu não espero que me perdoe. Não espero que me dê outra chance. Mas vou te provar, Maria. Mesmo que você nunca volte para mim. Vou te provar que mudei. Não porque quero te reconquistar, embora eu queira mais do que qualquer coisa, mas porque você merece ver que o homem que você amou, que ele ainda existe em algum lugar e que ele finalmente acordou. Ele se inclinou e beijou a testa dela, um beijo longo, doloroso, que tinha gosto de despedida e de promessa ao mesmo tempo, e então saiu do quarto. No corredor ele desmoronou, deslizando pela parede até sentar no chão frio. Marcelo estava ali esperando, e se sentou ao lado do amigo sem dizer nada, apenas estando presente enquanto David chorava, como nunca tinha chorado antes. Dentro do quarto, Maria também chorava, e no meio das lágrimas, ela tocou o colar que estava de volta ao seu pescoço. 2 semanas depois, Maria recebeu alta médica da UTI e foi transferida para um quarto comum. Seus ferimentos físicos estavam cicatrizando bem. O corpo humano tinha uma capacidade surpreendente de se recuperar, quando recebia os cuidados certos. Mas as feridas emocionais eram outra história. Essas não tinham protocolo médico. Não havia antibióticos para a dor da perda. Não havia suturas para um coração partido. David manteve distância, como ela tinha pedido implicitamente, mas não desapareceu. Ele não podia. Não conseguia. Em vez disso, ele começou a fazer algo que nunca tinha feito antes. Mudou sua vida, silenciosamente, sem alarde, sem pedir reconhecimento ou aplausos. A primeira mudança veio na segunda-feira após Maria sair da UTI. David entrou no escritório do diretor do Hospital Santa Cruz e renunciou à chefia do Departamento de Cirurgia Cardiovascular. O Dr. Henrique Farias, diretor há 15 anos, ficou boquiaberto. David, você trabalhou uma década para chegar a esse cargo. É loucura jogar tudo fora. Não estou jogando fora. David respondeu calmo. Estou escolhendo o que realmente importa. Vou continuar como cirurgião, mas sem a carga administrativa. Só cirurgias eletivas, horário comercial, sem plantões noturnos, sem finais de semana no hospital. Isso vai acabar com sua carreira acadêmica, com suas chances de... Já acabei com algo muito mais importante. David interrompeu. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. E foi exatamente o que ele fez. Pela primeira vez em 15 anos, David Mendes tinha tardes livres, tinha fins de semana, tinha tempo. A segunda mudança foi ainda mais surpreendente para quem o conhecia. David procurou um terapeuta. Dr. Alberto Campos era um psicólogo na casa dos 60 anos, especializado em relacionamentos e vícios comportamentais. Quando David sentou-se em sua poltrona pela primeira vez e disse: Eu usei o trabalho como fuga emocional e destruí meu casamento no processo. Alberto apenas acenou e respondeu: Pelo menos você já sabe qual é o problema.
Agora vamos descobrir por que você precisava fugir. As sessões eram 2 vezes por semana. E eram brutais. David teve que confrontar coisas que tinha enterrado há anos. A relação distante com o pai, a mãe emocionalmente ausente, apesar de fisicamente presente, a crença de que amor se media em sacrifícios profissionais e não em presença real. Você aprendeu que estar ocupado era uma forma de amor. Alberto disse numa das sessões, sua mãe trabalhava 16 horas por dia e dizia que era pelo bem da família. Você internalizou isso. Achou que quanto mais trabalhasse, mais provava seu amor. Mas estava errado. David disse a voz pesada, estava, porque amor não se prova com ausência, se prova com presença. A terceira mudança aconteceu numa tarde de quinta-feira. David foi até o escritório de arquitetura, onde Maria tinha sido sócia antes de abandonar tudo para apoiá-lo na carreira médica. Paula Mendonça, a sócia de Maria, o recebeu com hostilidade mal disfarçada. O que você quer, David? Ela perguntou, os braços cruzados. Quero comprar de volta a parte da Maria na sociedade. Paula piscou, confusa. O quê? Ela abriu mão da parte dela quando a gente se casou, porque eu precisava que ela me apoiasse durante a residência e a especialização. Ela sacrificou os sonhos dela pelos meus. Quero devolver isso a ela. David, são quase 200 mil reais. A empresa cresceu muito desde que ela saiu. Eu sei. Ele colocou um cheque sobre a mesa. Suas economias de anos. Tudo que tinha guardado. Está aqui. Paula pegou o cheque incrédula. Ela sabe que você está fazendo isso? Não. E não quero que conte a ela ainda. Só quero que prepare toda a papelada necessária. Quando ela estiver pronta para voltar, quero que tudo esteja esperando por ela. Mas Maria não sabia de nada disso. Ela estava se recuperando na casa da mãe, focada em reaprender a viver com um corpo que tinha quase morrido e um coração que ainda sangrava pela perda do bebê e pelo fim do casamento. No hospital, porém, havia um lugar onde Maria ia todos os dias para a fisioterapia. O jardim. Era um espaço pequeno, mas bem cuidado, com bancos de madeira e árvores que ofereciam sombra generosa. E era lá que David começou a aparecer. Ele não falava com ela, não se aproximava, apenas estava lá, sentado num banco do outro lado do jardim lendo. Se Maria passava caminhando durante a fisioterapia, ele acenava discretamente. Se ela ignorava, ele aceitava sem reclamar. Se ela parava para descansar em outro banco, ele oferecia a água que sempre carregava, deixava na beirada do banco dela e voltava para seu lugar. Dona Lúcia, a mãe de Maria, observava tudo com olhos críticos. Ela nunca tinha gostado de David. Achava ele arrogante, workaholic, emocionalmente inapto. Mas agora, vendo o homem sentado todos os dias naquele jardim, respeitando a distância da filha, mas se recusando a desaparecer completamente, ela começou a ver algo diferente. Ele mudou. Ela comentou com Maria numa tarde. Pessoas não mudam, mãe. Maria respondeu amarga, ajustando a tipóia que ainda sustentava o braço fraturado. Talvez não mudem quem são no fundo, mas mudam o que escolhem fazer. Maria não respondeu, mas seus olhos procuraram David do outro lado do jardim, e ela o observou por um momento. Ele estava lendo 100 Anos de Solidão, o livro que ela tinha implorado para lerem juntos por anos, e que ele sempre disse não ter tempo. Algo se moveu dentro do peito dela. Não perdão. Ainda não, mas talvez curiosidade. Uma semana depois, Maria estava no jardim, quando uma criança pequena, talvez 3 anos, tropeçou e caiu perto dela. Maria estava prestes a se levantar para ajudar, mas seus movimentos ainda eram dolorosos e lentos. Antes que conseguisse, David apareceu. Ele se ajoelhou ao lado da criança, com uma gentileza que Maria não se lembrava de ter visto. Limpou o joelho ralado com um lenço limpo. Fez uma piada sobre super-heróis que caem, mas sempre levantam, e a criança riu entre lágrimas. Quando a mãe agradecida levou o menino de volta, David não procurou crédito ou reconhecimento. Apenas voltou para seu banco e seu livro. Mas Maria tinha visto, e pela primeira vez desde o acidente, ela viu não o cirurgião arrogante com quem tinha se casado. Viu o homem que ele poderia ter sido o tempo todo. O homem gentil, presente, humano. Será que era real? Ou era apenas culpa temporária que desapareceria com o tempo?
Mais uma semana se passou. Maria recebeu alta definitiva do acompanhamento hospitalar. Iria voltar para casa, não para o apartamento que dividia com David, mas para a casa da mãe. Na noite antes de sair, uma enfermeira entregou a ela um envelope grosso. Dentro estava a escritura do escritório de arquitetura, de volta em seu nome. Uma carta de Paula dizendo: "Ele fez isso por você, sem pedir nada em troca, e me pediu para não contar até você estar pronta." E uma nota manuscrita de David. Maria abriu com mãos trêmulas e leu: "Maria, eu não estou te dando isso esperando que volte para mim. Estou devolvendo o que sempre foi seu. Você merece seus sonhos de volta. E sobre nós, não vou te pressionar, não vou te implorar. Só vou te mostrar, todos os dias, quem eu deveria ter sido desde o início. Se um dia você decidir me dar uma chance, estarei aqui. Se não, eu vou respeitar. Mas vou te amar à distância pelo resto da minha vida. Sempre seu, David." Maria leu a carta 3 vezes e, pela primeira vez desde o acidente, permitiu que algo parecido com esperança tocasse seu coração. Um mês após o acidente, Maria estava fisicamente quase recuperada. As cicatrizes ainda estavam ali, algumas visíveis, traçando linhas finas na pele, onde os cirurgiões tinham trabalhado para salvá-la, outras invisíveis, gravadas fundo no coração, mas ela estava viva e lentamente estava redescobrindo o que significava viver, não apenas sobreviver. Paula tinha ligado 3 dias depois que Maria recebeu os papéis do escritório. "Preciso que você volte", ela tinha dito, a voz urgente, mas gentil. "Temos um projeto novo, grande, um complexo residencial sustentável, e eu preciso da minha sócia. Preciso de você." Maria tinha hesitado. Fazia tanto tempo desde que tinha segurado um lápis de arquitetura, desde que tinha se sentido como ela mesma. Mas Paula não desistiu. "Só vem conhecer o projeto. Se não quiser assumir, tudo bem, mas pelo menos vem." E Maria foi. Quando empurrou a porta do escritório, sentiu algo que não sentia há anos: pertencimento. O espaço tinha mudado. Novas mesas, computadores mais modernos, uma equipe maior. Mas a essência continuava a mesma. E seu antigo escritório estava exatamente como ela tinha deixado, intocado, esperando. "Eu nunca mexi aqui", Paula disse, parada na porta. "Sempre soube que você voltaria um dia." Maria caminhou devagar pelo espaço, os dedos tocando a mesa de desenho, os materiais que tinham ficado guardados por tanto tempo. Havia plantas novas na janela, violetas africanas que ela adorava. Havia uma foto emoldurada que ela não se lembrava de ter colocado ali. Ela e Paula no dia da inauguração do escritório. Jovens, cheias de sonhos, acreditando que poderiam mudar o mundo com seus projetos. "Você pode mudar tudo o que quiser", Paula disse, "ou deixar como está. O importante é que você está de volta." Maria sentou na cadeira e foi como se algo dentro dela se encaixasse no lugar. Ela não tinha percebido o quanto tinha se perdido até aquele momento. Por anos tinha sido a esposa do Dr. David Mendes. Tinha ido a jantares médicos, onde ninguém perguntava sobre seu trabalho. Tinha sorrido educadamente, enquanto colegas de David falavam sobre cirurgias e artigos científicos. Tinha deixado sua identidade evaporar como água ao sol. "Eu quero o projeto", Maria disse, surpresa com a firmeza na própria voz. "Quero voltar." Paula sorriu e havia lágrimas em seus olhos. "Bem-vinda de volta, sócia." Nas semanas seguintes, Maria se reencontrou. Ela trabalhava no projeto, perdia-se em plantas arquitetônicas, discutia materiais sustentáveis, criava espaços que respiravam vida e descobriu algo surpreendente. Ela era boa nisso. Muito boa. O talento não tinha desaparecido. Estava apenas adormecido, esperando. À noite voltava para a casa da mãe, mas o espaço começava a parecer pequeno demais. Ela precisava do próprio lugar. Começou a procurar apartamentos, perto do escritório, perto de quem ela estava se tornando novamente. Enquanto isso, Davi continuava sua própria jornada. Terapia 2 vezes por semana, trabalho reduzido, aos sábados. Começou a fazer voluntariado em uma clínica gratuita na periferia, algo que Maria tinha sugerido anos atrás e que ele tinha descartado como perda de tempo. Agora entendia que tinha sido medo. Medo de sentir, de se conectar com pessoas de verdade, de ser humano em vez de apenas médico. Ele não contou nada disso a Maria.
Fazia porque precisava. Porque estava se tornando o homem que deveria ter sido. Num sábado de tarde, Maria estava num café revisando plantas quando viu David, sentado sozinho em uma mesa do outro lado lendo, não um jornal médico ou artigo científico, mas 100 anos de solidão. Ele estava concentrado, fazendo anotações na margem, completamente absorvido. Maria observou. Ele parecia diferente, mais leve. Os ombros não carregavam mais aquela tensão perpétua. O rosto não tinha mais aquela expressão fechada, distante. Ele parecia em paz. Antes que pudesse decidir o que fazer, David olhou para cima e a viu. Seus olhos se encontraram através do café movimentado. Ele sorriu, um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Acenou. Ela acenou de volta. E então ele fez algo que a surpreendeu. Voltou ao livro. Não se aproximou. Não tentou forçar uma conversa. Apenas respeitou o espaço dela. E, paradoxalmente, isso fez Maria querer se aproximar. Ela fechou o laptop, respirou fundo e caminhou até a mesa dele. Posso sentar? David olhou para cima, surpresa e esperança brigando em seus olhos. Claro. Silêncio constrangedor se instalou entre eles. Maria mexia no copo de café. David fechou o livro esperando. 100 anos de solidão. Maria disse finalmente apontando o livro. Você sempre disse que era bom. Resolvi descobrir por quê. Uma pausa. Você estava certa. É incrível. Você realmente está lendo, não só carregando para impressionar. Mudei algumas coisas. Maria estudou o rosto dele. Eu ouvi. Marcelo me contou sobre você largar a chefia, sobre a clínica gratuita, sobre tudo. David entrelaçou os dedos, nervoso. Não fiz por você. Quero dizer, fiz, mas não para te impressionar. Fiz porque percebi que o homem que eu era não era quem eu queria ser. Você só me mostrou isso. Ela procurou sinais de manipulação. Encontrou apenas honestidade crua. Eu voltei a trabalhar, Maria disse. Eu sei. Paula me mandou uma mensagem agradecendo. Também me xingou bastante por ter feito você abrir mão disso. Você merecia. Sim, merecia. Mais silêncio. Mas era diferente agora. Menos carregado de mágoa. Mais carregado de possibilidade. Eu comecei terapia também, Maria confessou. Percebi que não era só sobre você. Eu também tinha problemas. Me perdi tentando ser a esposa perfeita. Esqueci quem eu era. David acenou. E quem você é? Maria pensou. Estou redescobrindo, mas eu gosto do que estou encontrando. Eu também, David disse suavemente. Então, percebendo a ambiguidade, corrigiu apressado. Digo, eu gosto do que estou encontrando em mim, através da terapia. Eu não quis dizer. Ele riu constrangido. E Maria riu também. Pela primeira vez na presença dele desde antes do acidente, ela riu. O som encheu algo vazio dentro do peito de David. Eu sei o que você quis dizer. Ela o tranquilizou. Eles conversaram por 1 hora. Não sobre o passado, não sobre o acidente ou o divórcio ou o bebê perdido, mas sobre livros, sobre os projetos dela, sobre os pacientes da clínica gratuita dele, sobre quem eles estavam se tornando. Quando se despediram, não houve beijo, não houve abraço, apenas um aperto de mão, formal, mas com um calor subjacente. Foi bom conversar com você, David. Também achei, Maria. Ela foi embora, mas virou-se uma vez antes de sair pela porta. Ele estava olhando para ela, e havia algo em seus olhos que ela não via há anos. Esperança. Semanas depois, eles se encontraram de novo. E outra vez. Sempre casualmente. Cada conversa durava um pouco mais. Cada encontro abria uma porta 1 milímetro a mais. E então, numa quinta à noite, David ligou. Gostaria de jantar comigo? Só jantar. Maria hesitou, o coração acelerado. Só jantar? Só jantar, prometo. Ela respirou. Está bem. E pela primeira vez em meses, algo parecido com um sorriso verdadeiro tocou seus lábios. 3 meses após o acidente, Maria estava em seu novo apartamento. Pequeno, aconchegante, completamente dela. Dezembro tinha chegado, trazendo consigo o clima de Natal. As luzes nas ruas, aquela sensação de recomeço que o fim do ano sempre trazia. Ela estava decorando a árvore, colocando cada enfeite com cuidado, quando a campainha tocou. Era David.
Ele estava parado no corredor, segurando um embrulho cuidadosamente envolvido, e havia nervosismo em cada linha do seu corpo. Oi, eu posso entrar? Claro! Ele entrou, os olhos percorrendo o espaço. Ficou lindo. Muito você. E era verdade. O apartamento tinha as cores que Maria amava. Os quadros que ela escolhia, os livros que ela lia, era um espaço que respirava a essência dela. Obrigada. Pausa. O que te traz aqui? David respirou fundo. Eu vim te dar isso. Ele estendeu o embrulho. Maria pegou sentindo o peso. Abriu devagar. E o que viu a deixou sem palavras. Era uma maquete arquitetônica. Delicada, detalhada, perfeita. Uma casa. Mas não qualquer casa. Era a casa que ela tinha projetado anos atrás. A casa dos sonhos dela. Aquela que David tinha dito que construiria um dia e que nunca saiu do papel. Como você conseguiu isso? Encontrei seus cadernos antigos guardados no apartamento. Contratei uma empresa especializada em maquetes. Eu sei que não é a casa real, mas queria que você soubesse que eu lembro, que eu vi, que eu sempre vi. Só era cego demais para valorizar. As lágrimas vieram antes que Maria pudesse impedir. Ela acariciou a maquete, cada janela minúscula, cada detalhe que ela tinha sonhado. E tem mais. David colocou um envelope sobre a mesa, escritura de um terreno, no bairro que Maria sempre quis morar, perto do parque com vista para as montanhas. David, eu não posso aceitar isso. Sim, pode. Porque não é sobre mim. É sobre você ter seus sonhos de volta, sem condições, sem expectativas. Se você quiser construir essa casa, ou qualquer outra, o terreno é seu. Maria olhou para ele procurando o truque, a manipulação. Não encontrou nada além de sinceridade. Maria, eu sei que te machuquei de formas que talvez nunca cicatrizem completamente. Eu sei que perdi o direito de estar ao seu lado. Mas nesses últimos meses aprendi algo. Ele parou, escolhendo as palavras com cuidado. Amar você não significa te possuir. Não significa te prender. Significa querer sua felicidade, mesmo que seja longe de mim. Ele começou a caminhar em direção à porta, pronto para ir embora e deixá-la com os presentes que não pediam nada em troca. Espera. A voz dela o parou. David se virou. Você realmente acredita nisso? Que amar é querer minha felicidade mesmo sem você? Sim, com cada fibra do meu ser. Maria colocou a maquete sobre a mesa com cuidado e caminhou até ele. Então, e se minha felicidade incluir você? O mundo parou. David piscou, incerto se tinha ouvido direito. O quê? Eu rasguei os papéis do divórcio. David, há 3 semanas. Ela sorriu através das lágrimas, porque percebi que a pessoa que você é agora é a pessoa que eu sempre soube que você poderia ser. E a pessoa que eu sou agora é forte o suficiente para não se perder em ti. Amar. Maria, sua voz era apenas um sussurro rouco. Eu não quero voltar ao que éramos, ela continuou. Aquele casamento estava quebrado. Aquelas pessoas estavam perdidas. Mas e se começássemos de novo? Não como ex-marido e ex-esposa tentando consertar algo velho, mas como 2 pessoas novas que se escolhem de novo. Conscientemente, todos os dias. David mal conseguia respirar. Você está dizendo... Estou dizendo que te perdoo. Estou dizendo que me perdoo por ter me perdido. E estou dizendo... Ela pegou a mão dele, entrelaçando os dedos, que quero tentar de novo, se você quiser. A resposta de David veio na forma de um abraço. Ele a puxou contra o peito, apertando como se ela fosse desaparecer se ele afrouxasse. Como se os últimos meses, de dor e distância, pudessem ser apagados pela força daquele abraço. Eu quero. Deus, Maria, eu quero tanto. Eles se beijam. Não era o beijo apaixonado e inconsequente de um casal jovem. Era o beijo profundo, carregado, de 2 pessoas que tinham se perdido. Se encontrado e escolhido tentar de novo. Era um beijo que sabia de dor, mas também sabia de esperança. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Mas com condições, Maria disse, enxugando as lágrimas. Qualquer uma. Terapia de casal semanal inegociável. Feito. Você continua no seu apartamento, eu no meu. Por enquanto. Vamos devagar. Vamos nos conhecer de novo, antes de morar juntos de novo. Concordo. Completamente. Maria hesitou,
olhando para a maquete, eu quero que construamos aquela casa juntos, não só fisicamente, mas como um símbolo de que desta vez vamos construir nossa vida juntos. Realmente juntos, tijolo por tijolo, escolha por escolha. David sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Seria a maior honra da minha vida construir qualquer coisa com você. 6 meses depois, a construção da casa tinha começado. Todo sábado, David e Maria iam ao terreno. Às vezes supervisionavam o trabalho. Às vezes apenas faziam piquenique sob a sombra das árvores, planejando cada cômodo, cada detalhe. Às vezes brigavam. Ela queria a cozinha voltada para o leste para pegar o sol da manhã. Ele achava que norte era mais prático. Mas sempre resolviam conversando, negociando, encontrando o meio termo. A terapia de casal era difícil. Havia sessões onde reviviam mágoas antigas e saíam machucados. Mas sempre voltavam na semana seguinte. Sempre tentavam. David trabalhava meio período. As suas tardes eram sagradas, para ele e para Maria, para a vida que estavam construindo. Eles faziam coisas simples que nunca tinham feito. Caminhavam no parque, cozinhavam juntos, viajavam para fins de semana, em cidades pequenas onde ninguém os conhecia. Maria estava florescendo. Seu escritório tinha acabado de ganhar um prêmio nacional de arquitetura sustentável. Na cerimônia, quando agradeceu, ela disse algo que fez David chorar na plateia. Ao meu marido, Davi, que me ensinou que às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrarmos de verdade. E então, numa manhã de domingo, Maria sentiu algo diferente. Um enjoo, um atraso. Com mãos tremendo, ela fez um teste de gravidez. Positivo. Ela olhou para a linha rosa, incrédula. Grávida, de novo. Depois de tudo, do acidente, da perda, da dor, a vida estava oferecendo uma segunda chance. Ela não hesitou. Foi direto até David, que estava no jardim da casa em construção, e entregou o teste. Ele olhou. Congelou. Olhou para ela, os olhos se enchendo de lágrimas. Nós... Sim. David a pegou nos braços e girou, rindo e chorando simultaneamente. Nós vamos ter um bebê. Vamos, e desta vez... Maria segurou o rosto dele entre as mãos. Você vai estar presente. Para cada enjoo, cada ultrassom, cada chute. Promete? Eu prometo, David sussurrou. Eu juro por tudo que é sagrado. Vou estar presente. Para tudo. 9 meses depois. A bebê nasceu numa manhã de primavera. David estava ao lado de Maria durante todo o trabalho de parto, segurando sua mão, enxugando seu suor. Não era o médico. Era o marido. Era o pai. Quando Sofia foi colocada nos braços de Maria, David beijou a testa da esposa. Obrigado. Por quê? Por não desistir. Por me dar outra chance. Ele olhou para a filha. Por tudo isso. 2 anos depois, a casa estava pronta. David, Maria e Sofia, agora com 1 ano e meio, estavam na varanda, assistindo o pôr do sol. Sofia brincava no colo de Maria. David tinha o braço ao redor delas. Você é feliz? Ele perguntou. Maria olhou ao redor. A casa que projetou. O marido que escolheu de novo. A filha que era um milagre. Sim, mas não porque tudo é perfeito. Porque escolhemos todos os dias fazer funcionar. David beijou a têmpora dela. E eu vou continuar escolhendo. Todos os dias. Pelo resto da minha vida. Maria olhou para os papéis rasgados do divórcio, emoldurados na parede. Embaixo, uma placa. Aqui vivem 2 pessoas que escolheram o amor. 2 vezes. E ela soube, às vezes, é preciso quebrar completamente para construir algo mais forte. 15 anos tinham se passado, desde aquela noite chuvosa no estacionamento do Hospital Santa Cruz. 15 anos desde que David assinou papéis que achava que encerravam sua história com Maria, sem saber que estavam apenas virando a página para um novo capítulo. A casa que eles construíram juntos, tijolo por tijolo, decisão por decisão, ainda estava de pé. Mais do que isso, estava viva. As paredes guardavam risos de Sofia, agora uma adolescente de 14 anos que herdou o talento arquitetônico da mãe e a determinação silenciosa do pai. Guardavam também as vozes de Tomás e Helena, os gêmeos de 8 anos que tinham chegado como surpresa 3 anos após Sofia
Provando que a vida ainda tinha muitos milagres guardados para aquele casal, David estava na varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Seus cabelos começavam a embranquecer nas têmporas. Sinais de uma vida bem vivida, ele gostava de pensar. Aos 53 anos, ainda era cirurgião. Mas agora também era professor na universidade, ensinando jovens residentes não apenas a técnica perfeita da incisão, mas algo que levou metade da vida para aprender. Que salvar vidas não significa nada se você perde a sua própria no processo. Maria saiu de casa carregando 2 xícaras de café, aquele ritual silencioso que tinham desenvolvido ao longo dos anos. Ela se sentou ao lado dele, e David passou o braço ao redor dos ombros dela com a naturalidade de quem fez esse gesto milhares de vezes e ainda sentia gratidão cada vez. Em que você está pensando? Ela perguntou a voz suave. David olhou para ela. Aos 51 anos, Maria tinha algumas linhas ao redor dos olhos. Linhas de tanto sorrir. Ele sempre dizia. O cabelo tinha fios prateados que ela não escondia. E para David, ela estava ainda mais linda do que naquela biblioteca, 15 anos atrás, quando a viu pela primeira vez. Estava pensando, se ele disse, que quase perdi tudo isso. Quase perdi você. Quase perdi a chance de conhecer Sofia, de ver nossos filhos crescerem nessa casa, de tomar café com você todas as tardes. Maria apoiou a cabeça no ombro dele, mas não perdeu, por muito pouco. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Sofia no jardim, ensinando os gêmeos a plantar girassóis, as flores, favoritas de Maria. Você se lembra? Maria disse, daquela carta que escrevi? A carta que você leu no hospital? Cada palavra, David respondeu, está guardada no meu criado mudo até hoje. Eu reli ela semana passada. Encontrei por acaso quando estava organizando papéis antigos. Ela fez uma pausa. E sabe o que percebi? Que aquela mulher que escreveu aquela carta, ela estava tão perdida, tão machucada, tão convencida de que não merecia ser escolhida. David beijou o topo da cabeça dela. E agora? Agora eu sei que sempre mereci. Só precisava me escolher primeiro, para que você pudesse me escolher também. Tomás gritou algo sobre uma minhoca que encontrou e Helena correu para ver. Sofia ria, tentando convencê-los de que minhocas eram amigas das plantas, não monstros. A cena era tão comum, tão cotidiana, tão perfeitamente imperfeita. Sabe o que Dr. Alberto me disse na nossa última sessão de terapia? David comentou. Eles ainda faziam terapia de casal, mesmo depois de 15 anos juntos de novo. Não porque precisavam consertar algo quebrado, mas porque tinham aprendido que relacionamentos são como jardins. Precisam de cuidado constante. O quê? Ele disse que a maior vitória de um casal não é nunca quebrar. É ter a coragem de se reconstruir quando tudo desmorona. Maria virou o rosto para olhá-lo. Ele está certo. Eu te amo. David disse, do jeito simples e direto que tinha aprendido a falar depois de anos de terapia e autoconhecimento. Não porque você me deu filhos lindos, não porque você construiu essa casa comigo, mas porque você é você, e eu escolho você, hoje, amanhã, sempre. Maria sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dele pular uma batida. Eu também te escolho. Sofia se aproximou da varanda, os gêmeos atrás dela cobertos de terra. Mãe, pai, eles querem saber a história de como vocês se conheceram de novo. Maria e David trocaram um olhar. Era uma história que os filhos já tinham ouvido dezenas de vezes, mas que nunca cansavam de pedir. Novamente? David fingiu exaspero. Por favor. Helena implorou, os olhos brilhando. Está bem, Maria cedeu, abrindo os braços para que as crianças se acomodassem ao redor deles. Mas hoje é o pai quem conta. David respirou fundo e começou. Era uma noite de chuva. Eu tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida. E enquanto contava sobre orgulho e perda, sobre segundas chances e milagres, sobre um coração que parou e voltou a bater, Maria observava os filhos ouvirem com atenção total. Eles ainda não entendiam completamente a profundidade daquela história. Mas um dia entenderiam. Um dia, quando tivessem seus próprios corações partidos e suas próprias escolhas difíceis, eles se lembrariam.
que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é resiliente. Quando David terminou a história, Tomás perguntou: "E vocês viveram felizes para sempre?" David e Maria se entreolharam e riram. "Não", Maria respondeu honestamente. "Não existe felizes para sempre, como nos contos de fadas. Existe felizes hoje. E amanhã a gente escolhe de novo. E no outro dia, a gente escolhe de novo. Até que um dia você percebe que para sempre é feito de milhares de hojes. E vale a pena?" Sofia perguntou, já na idade de fazer perguntas mais profundas. David olhou para Maria, para os filhos, para a casa que construíram, para a vida que tinham. "Cada segundo", ele disse, "cada segundo vale a pena." Enquanto o sol terminava de se pôr, pintando o céu com as últimas pinceladas de luz, aquela família permaneceu na varanda, imperfeita, remendada, mas profundamente inteira, porque no final, pensou Davi, não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você se levanta, quantas vezes você escolhe tentar de novo, quantas vezes você escolhe o amor, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. E olhando para Maria, a mulher que ele quase perdeu, que lutou para salvar, que escolheu amá-lo novamente, David soube que tinha finalmente aprendido a lição mais importante de todas. Que o maior milagre da medicina não aconteceu naquela sala de cirurgia quando o coração dela voltou a bater. Aconteceu todos os dias, em pequenos gestos e grandes escolhas, quando dois corações partidos decidiram se curar juntos. Há amores que nascem perfeitos, e há amores que precisam morrer para renascer mais fortes. David e Maria aprenderam que segundas chances não apagam a dor do passado. Elas a transformam em sabedoria, porque o amor verdadeiro não é aquele que nunca falha, é aquele que, mesmo quebrado, encontra coragem para se reconstruir, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. E você acredita que é possível recomeçar depois de tudo ter desmoronado? Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like. Cada um deles nos diz que vale a pena continuar compartilhando histórias de amor, perda e recomeço. Inscreva-se no canal para mais histórias que falam direto à alma. E nos conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo essas narrativas para você. Obrigada por estar aqui, por sentir conosco, por acreditar no poder das segundas chances.